Bom, continuando com a minha resolução, vamos agora para o segundo exercício, que ele é nomeado como intercalando vetores. Vai ser 3 vetores, onde o terceiro vetor vai ser a soma de 2 vetores, só que com posições sendo intercaladas. Primeira posição do primeiro vetor, e aí depois a segunda posição depois a primeira posição do segundo vetor. Aí vai ficar intercalando. E iremos seguir agora com a segunda. Continuando com o segundo exercício, ele, como eu tinha dito anteriormente, o nome é intercalar vetor. Ele pede que eu faça um programa que vai criar e receber dois vetores, do usuário dois vetores, A e B, com 10 elementos para cada vetor, de tipo inteiro, e ele vai armazenar em um vetor C 20 elementos 20 elementos, que vão ser os elementos dos vetores A e B de forma intercalada, começando pelo vetor A. Então, iniciando, geralmente eu vou criar os dois vetores, tanto A, B e C. Aqui o vetor A, o vetor P e o vetor C. Em seguida eu irei fazer cada vetor. A1, O0, o I menor do que 10 e mais. Em seguida, irei fazer com que o usuário dê o elemento de cada vetor. Como ele quer inteiro, vai ser paciente. Pronto. Em seguida, é só copiar para o próximo vetor. O vetor P, pronto. E agora vai começar a parte de intercalar. De novo, novamente, vou criar um outro for, só que esse for, ao invés de ser 10 elementos, vai ser a soma, vai ser 20. Que são os dois vetores, sempre vão ter 10 elementos. Vai ser igual a 0, i menor do que 20, e mais. E esse vetor C, o CI, como vai ser intercalando, então a posição 0 vai ser a primeira posição de A. A posição 0 de C vai ser a posição 0 de A. E a posição 1 de C vai ser a posição 0 de B. Ou seja, as posições pares de C vão ser as posições de A. Vão ser ocupados pelos elementos que tem no vetor A. E a posição ímpar de C vão ser ocupadas pelos elementos de B. Então, como posso começar? Primeiramente, eu faço um if, tá? Para dar a condição que quando a posição I ela for par, ou seja, quando a divisão por 2, o resto dela for igual a 0, eu falo que o CI ele vai ser igual o A, como ele vai ser par, então vai ser o I dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque se eu colocar só o I, mesmo que seja só par, tipo C0 vai ser igual a 0, legal. Só que quando ele for para o C2, ele não vai ser igual o A2, ele vai ter que ser igual o A1. Então eu vou ter que sempre dividir por 2, porque como um é 20 e outro é 10, então eu vou dividir por 2, por exemplo. O A0, então 0 dividido por 2 é 0. O C0 vai ser o A0 dividido por 2, 0. Aí o C2, que teria que ser o A1, então vai ser 1, 2 dividido por 2, 1, e assim sucessivamente até completar todos os vetores de A. E em seguida, eu vou criar um else para seus vetores de B, na parte de B, que vai ser apenas os ímpares, onde vai ser o B, o valor de I menos 1, dividido por 2, que vai ser sempre os vetores ímpares. Então, no caso, quando I for igual a 1, o B vai ter que ser 0, ou seja, 1 menos 1, 0, dividido por 2, dá 0.
E aí vai assim sucessivamente. Quanto o i for igual a 3, vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, para 2, 1, que vai ser o valor de 1. E vai até chegar o vetor de número... o vetor número 20, que é a posição 19. Vai ser que vai estar até aqui. E em seguida, eu irei fazer o alerta desse vetor C. Vamos ver se deu certo. Todos os resultados deu certo. Ficou intercalando até chegar na posição 20 de todos os vetores. Como eu tinha dito, os vetores, as posições pares vão ficar só vão ser ocupadas por elementos do vetor A, e as posições ímpares vão apenas ser ocupadas pelos vetores, os elementos do vetor B. E isso termina a questão. Muito obrigado por assistirem.